Thor vs Doutor Destino, o reencontro com Steve Rogers, o Steve pegando o Mjolnir, Quarteto Fantástico, Shuri, M'Baku, Namor, X-Men, todo mundo junto e misturado no novo trailer, o primeiro grande trailer de Vingadores Doomsday. A gente vai trazer aqui agora para você a análise completa, pegando todos os detalhes, quem aparece em cada cena e o que está acontecendo em cada cena. E até mais do que a gente consegue ver na tela, o que a gente não consegue ver, o que eles podem ter alterado, mudado, tirado, cortado do trailer para não revelar tanto da história. Já tem inclusive um roteiro vazado que eu vou trazer para você na sequência aqui desse vídeo. Então agora você tem que se inscrever no canal, aqui no Cultura Popcia. Eu sou o JM Carneiro, para você não perder mais nada de Vingadores Doomsday. É hype gigantesco para este filme. E no final do vídeo, se você gostar de mim, gostar desse conteúdo, eu vou fazer um desabafo, tá bom? Mas antes, nada vai apagar a nossa chama, o nosso hype para esse filme. Hashtag Avengers CCXP26 Brasil, pra gente trazer esse elenco foda aqui pra CCXP no final desse ano, em dezembro. Faltando poucos dias pra estreia do filme, vai ter a CCXP e a gente quer ver esses caras aqui. Imagina eu e você juntos na muvuca? Isso vai acontecer na CCXP. Vamos lá! O trailer começa mostrando a Mansão Xavier em destaque no primeiro frame. O mesmo frame, né, da placa caída no chão que a gente tinha visto no teaser de dezembro. Aí a gente pode pensar duas coisas. Ou ela foi destruída por causa de incursão, ou ela foi destruída por causa dos sentinelas, que a gente já tinha visto no teaser de dezembro e vê novamente aqui contra o Ciclope, certo? Uma terceira possibilidade que eu pensei agora aqui nesse momento gravando o vídeo é que pode ser também na luta entre os X-Men e os Vingadores, que a gente vai ver trechos disso ao longo do trailer também. Aí a gente vê o Xavier olhando para a janela e vendo uma luz vermelha, né? Provavelmente isso daí é uma incursão. E existem informações que no começo do filme, obviamente é um rumor, que no começo do filme vai mostrar que os X-Men destruíram várias terras de outros universos para impedir incursões com o seu próprio universo e que na primeira cena do filme a gente vai ver uma luta contra o universo do Homem-Aranha do Tobey Maguire, e o final dessa luta aí eu prefiro nem falar para não ficar triste. Mas quem sabe, sabe. Tá, eu tenho que falar, eu sei que eu tenho que falar. Provavelmente ali o universo do Tobey será destruído. Mas calma, ele deve voltar em Guerras Secretas. Então a gente tem essa questão, né? E aí vemos a Torre dos Vingadores. A gente sai do universo dos X-Men e vai para o universo meio-meio, o universo principal da Marvel, com a Torre dos Vingadores, com o logo novo dos Novos Vingadores. Ali chegam aquela nave que a gente tinha visto na cena pós-créditos de Thunderbolts, que chegou, que era a nave do Quarteto Fantástico. Quem tá lá dentro? O próprio Quarteto Fantástico e o Thor. Rumores diziam que o Doutor Destino, que é da Terra do Quarteto, vai vir com o Quarteto e com o Steve Rogers juntos nessa nave. Aqui, eu acho que eles arrancaram o Steve e arrancaram o Doutor Destino dessas cenas aí, tá? A cena que mostra o Reed Richards, o quarteto inteiro e o Thor saindo da nave, ali deve ter também o Steve e o Doutor Destino, tá? Anota isso que eu tô te falando. Então eles saem da nave e lá eles dão de cara com três figuras pelo menos, né? O Bucky, o Sam Wilson e o Homem-Formiga. Os três estão com uma cara de poucos amigos, tipo, quem são vocês? O que vocês querem? Né? E aí vem a cena seguinte, que é uma cena muito importante. Na minha opinião pessoal, a cena mais importante do trailer é essa. Que é todo mundo ali junto. Os Thunderbolts num canto, repare que o Sentinela não aparece, né? Ele tava... O Bob, ele tava escondidinho lá na cena pós-créditos, num cantinho. Mas a gente tem ali Guardião Vermelho e Helena, Bucky, Fantasma e Agente Americano. Do outro lado, a gente tem o Steve e o Homem-Formiga, com o Thor um pouco mais atrás. Todos estão olhando pro Thor, certo? E mais na frente de uma tela, o Quarteto Fantástico. O Quarteto Fantástico chega lá explicando as incursões, mostrando o que está acontecendo, e pelo meu entendimento dessa tela,
eles estão explicando que existe uma incursão tripla acontecendo nesse momento. Vamos lembrar, para quem não entende, para quem não lembra, o que é incursão. Incursão é quando dois ou mais universos se chocam. E isso vai acabar destruindo os dois universos, ou os 3 universos aqui no caso. A não ser que você mate a Terra do outro universo, porque o ponto de contato, o ponto de choque entre esses universos é a Terra. Então se você destrói a outra Terra, você salva a sua. É isso que os X-Men estão fazendo e é isso que os heróis aqui, Thunderbolts, né, Novos Vingadores, os Vingadores do Sam Wilson, o Quarteto e o Thor vão querer resolver, impedir com que isso aconteça. Teoricamente você tem o Doutor Destino fingindo querer resolver essa situação também e o Steve Rogers que também estaria vivendo por cerca de 10 anos no universo do Quarteto Fantástico por causa do Loki, mas a gente já chega no Loki porque ele vai aparecer daqui a pouco. E aí o que acontece? A gente teria então uma incursão acontecendo em 3 universos. Que universos seriam esses? Bom, o universo 616, principal da Marvel, o universo do Quarteto Fantástico e o universo dos X-Men, por isso que eles vão pra lá. Por que esses 3 universos? Bom, o dos X-Men pra mim é o mais difícil de explicar. Teoricamente, porque a Monica Rambeau foi para lá no final de The Marvels, né? Mas a gente não tem muita informação se a Monica Rambeau vai aparecer ou não nesse filme. Então assim, se não for isso, eu não sei explicar, de verdade. No caso, a Terra 616 se chocando com o Quarteto Fantástico, é porque o Steve Rogers ficou vivendo lá depois do final de Ultimato, mas não exatamente da forma como você pode estar pensando, a gente já chega lá. Vamos seguir aqui a ordem do trailer, né? Aí então a gente tem os Novos Vingadores, o Quarteto, Sam e o Homem-Formiga ouvindo o Thor falar, e ele falando que as pessoas ali, que os heróis precisam se unir, né? O comecinho do trailer é o Doutor Destino falando, depois é o Thor falando o resto do trailer inteiro, só tem 2 vozes do trailer inteiro. O Thor falando que eles precisam se unir porque é o maior vilão que ele já enfrentou, e aí a gente começa a ver uma ceninha dele lutando contra o Doutor Destino. Essa cena se complementa mais no final do trailer, com o Thor chegando muito perto do Doutor Destino com o Stormbreaker e não conseguindo fazer nem cosquinha no Doutor Destino. É impactante. Aí há uma explosão na Mansão Xavier e o Ciclope aparece. Ou seja, deve ser o início da chegada dos Vingadores, né, da galera da Terra 616, mais o Quarteto Fantástico, e a gente já chega lá e entender quem foi para cada canto. Porque essa equipe principal que se reúne ali na Torre dos Vingadores vai se dividir em pelo menos 2 partes. Sim. Aí aparece o Loki. Aliás, antes disso, né, o Shang-Chi e o Gambit lutam. Então anota aí. O Gambit, que apareceu em Deadpool e Wolverine e que ficou vivo depois da luta lá contra os ajudantes da Cassandra Nova, ele por algum motivo vai parar no universo dos X-Men. Isso pode explicar alguma incursão também, por um acaso. Ele vai parar lá, não sabemos como, e a gente tem o Shang-Chi nessa luta, o Shang-Chi que é um dos que não estava nessa primeira reunião na Torre dos Vingadores, mas que vai aparecer aqui. Então, ou eles cortaram ele também, mas eu acho que não faz sentido ter cortado o Shang-Chi daquela cena. Então, acho que não, acho que de fato ele não estava lá, ele vai ser chamado depois. E aí, ele vai se juntar a essa equipe que vai lá pro universo dos X-Men e vai lutar contra o Gambit, uma cena insana no trailer, né? Aí sim, agora sim o Loki, né? O Loki aparece segurando uma carta da TVA com aquela árvore, né? A Yggdrasil, que ele criou, a Yggdrasil multiversal, que ele criou para tornar o multiverso livre no final de Loki, segunda temporada. Esse cartãozinho, ele é muito curioso, porque no vazamento de roteiro que eu vou trazer para vocês, lá dizia que o Loki, antes do final da segunda temporada, ou seja, essa Yggdrasil não deveria existir nesse cartãozinho, tá? Porque se é antes do final da segunda temporada, não tinha aquilo. Era a linha do tempo principal isolada pelo aquele que permanece, né? Variante do Kang, por isso, tudo isso que a gente já sabe. E aí o que acontece? Ele teria visto que o Steve tinha ido viver com a Peggy, criando uma ramificação de universo, e isso daria problema para ele. Então ele aparece pro Thor, ele aparece pro Steve, revela tudo que ele sabe sobre o multiverso,
e fala: eu vou te levar para um universo onde você não existe, porque aí, teoricamente, não é para dar problema. É nisso que o Loki leva o Steve, a Peggy e o filho deles para viver no universo do Quarteto Fantástico. Eles vivem lá por 10 anos, até que vira um problema de incursão, porque eles são oficialmente da Terra 616 e levaram eles para outro universo. Por isso que o universo do Quarteto está se chocando com o universo dos Vingadores, o universo principal da Marvel 616. E aí o que acontece? Nós temos aí então um problema, né? Porque no vazamento o Loki entregaria justamente um cartão pro Steve, falando: qualquer problema você sabe onde me encontrar, e dá o cartão para ele, tipo, ó, me procure. Aí depois a gente teria todos os acontecimentos do multiverso, do final de Loki segunda temporada, onde ele expande o multiverso. Então, assim, de duas uma, ou o vazamento erra na questão de falar que foi antes do final da segunda temporada, porque a Yggdrasil não faria sentido, ou o Loki, mesmo sabendo do multiverso, não sabia que as incursões podiam acontecer, porque não faria sentido ele levar o Steve para outro universo, sabendo que ele ia causar uma incursão. Só que aí o deus Loki não sabia disso. Enfim, mas rumores à parte, né, o que a gente tem ali? Mostrando o Loki com o cartão, mostrando a Yggdrasil, o que a gente sabe? A gente sabe que o Loki consegue sair daquele lugar, né? Ele consegue sair daquela região verde lá, onde ele ficou segurando as linhas do tempo. Pelo menos isso, essa cena prova, né? E uma coisa muito interessante que eu observo é que o Loki tá numa sala, né? Parece que tem uma cortina do lado dele. O que ajuda a explicar justamente essa questão do vazamento, né? De que ele vai até o Steve e vai trocar ele de universo. Ele ali, nessa cena, provavelmente tá na casa do Steve com a Peggy Carter. É isso que eu imagino. Aí nós temos na Mansão Xavier a Helena, o Herbie, o Sam, o Shang-Chi e o Reed Richards aparecendo numa cena. Na sequência, a Mística aparece na frente da Helena, elas começam a lutar e a Mística se transforma na Helena, né? Então repare, a Helena, o Herbie, que até então a gente nem sabia que estava no filme, mas está aí também, né? O Sam Wilson, Capitão América, o Shang-Chi, que a gente já viu lutando com o Gambit, e o Reed, né? Pelo menos esses foram para o universo dos X-Men. E eles vão lutar lá, porque os X-Men, sabendo das incursões e já mataram outros universos, vão achar que eles estão sendo atacados para serem destruídos. Por isso que vai ter essa luta inicial entre os X-Men e entre os X-Men e os Vingadores aí, certo? Aí a gente tem uma sequência muito interessante, que me soou como uma sequência de despedidas. Primeiro, o Xavier com o Magneto, depois o Homem-Formiga com a Cassie Lang. Eu observo aqui que a Cassie Lang é a única personagem que aparece nesse trailer e que não tinha sido confirmado oficialmente antes que estaria no filme. Porém, a própria atriz já confirmou nas suas redes sociais que estaria no filme. Então isso acaba sendo curioso, que a Marvel entregou, né? Já que ela entregou que ela tá no filme, então vamos botar ela no trailer. Eu senti meio que isso, né? Tipo, ela já falou mesmo? Então mostra que ela tá no filme, não vai ser uma personagem importante, mas ela aparece pelo menos em uma cena de despedida ali com o Homem-Formiga. E eu não sei não se o Scott não morre, tá? Tocha Humana e o Franklin Richards também estão ali se despedindo, provavelmente antes do quarteto partir, né? Eles se despedem ali do Franklin e a gente tem ali então o Tocha Humana se despedindo do seu sobrinho, eles que parecem aí muito ligados. A gente tem uma cena interessante, né? Que parece... eu acho que eu até pulei uma parte aqui. Eu pulei uma parte do trailer claramente, porque eu precisava falar uma outra coisa, né? Meu Deus, que loucura! Numa outra cena, né? A gente vê o Namor e a Shuri e o M'Baku aparecendo juntos ali. Só que aí, meio que parece que tem uma animosidade quando a Shuri e o M'Baku trazem até o trono do Namor alguns daqueles membros que a gente viu naquela sala na Torre dos Vingadores conversando, né? Que é quem? O Coisa, a Sue Storm, o Bucky, a Fantasma, o Agente Americano
e o Falcão. Eles ali juntos na mesma sala. E na cena quando eu percebi que eu esqueci de falar antes, parecia uma cena no final do trailer, que era o Namor versus a Sue Storm. É engraçada essa relação e tal, né? Nos quadrinhos eles têm alguns contatos assim interessantes, né? Então parece que assim, o quarteto não, parte desses heróis que estavam na Torre dos Vingadores vão pro universo dos X-Men e outros vão pedir ajuda da Shuri. Quando eles chegam em Wakanda, eles falam, precisamos do Namor. E aí quando eles chegam em Talocan, que vai ter essa animosidade até tudo ser explicado. Me parece que é isso que vai acontecer aqui. Então, pequenos confrontos entre os próprios heróis. E por isso a importância daquilo que o Thor fala no trailer. Que é importante eles se unirem como uma família, como verdadeiros irmãos, né? É a palavra principal aí que o Thor fala, né? E na nave do quarteto, o Thor reencontra o Steve, que pega o Mjolnir para provar que é ele, né? Lembrando do final de Ultimato, em que ele prova ser digno de levantar o Mjolnir, mesmo aquele Mjolnir todo rachado, né? E naquela sequência de despedidas que eu citei, no trailer do Thor, que saiu no final do ano também, né? A gente tem ele se despedindo da sua filha, a Love, né? Que na verdade é a filha do Gore, enfim, virou filha dele, né? Então, você observa como muitas peças vão se encaixando. Mas muita coisa vai se encaixar também quando eu te trouxer o roteiro vazado. Cara, esse roteiro vazado ele tem muita coisa que bate aqui e outras coisas que a gente precisa conversar. Mas a chance daquele roteiro ser fiel ao que vai acontecer no filme é grande. Então faz o seguinte, se inscreve aí pra você não perder nada, tá bom? Agora o famoso desabafo que eu prometi pra vocês. Eu gravei o react do trailer, tentei postar e não consegui. Tirei o áudio, não consegui. Tentei postar no Shorts, não consegui. Então eu peço desculpas pra você que me acompanha e ficou esperando o meu react. Ele não pôde sair porque o YouTube não deixou eu postar. Deu bloqueio por direito autoral. Em compensação, outros canais maiores conseguiram postar. Todo mundo sabe, ou se não sabe, vai saber agora. A gente acabou de postar um vídeo, inclusive o último vídeo que eu postei aqui no canal é eu, o Luciano e o Kaique falando pra vocês toda a história da hashtag AvengersCCXP26 Brasil. O tamanho da briga que a gente comprou. Se uma coisa está ligada à outra, eu não sei. Eu não tenho como te explicar isso. Mas que parece tudo muito estranho, parece. Não querendo criar teoria da conspiração, porque eu também não acho que alguém tem o poder de bloquear canais de postar vídeos, mas que foi estranho, foi. Até por isso, nesse vídeo daqui, vocês viram uma análise completa diferente do que eu costumo trazer. Eu gosto de assistir o trailer com vocês, ir pausando e vendo as cenas. Mas infelizmente isso não foi possível. A quem interessa nos calar, eu não sei, mas a gente pode ter perdido uma luta, mas a guerra nunca. E a gente vai continuar falando da nossa hashtag, porque nós criamos ela e a verdade precisa ser dita, mostrada para todo mundo. E é prova disso que o maior youtuber nerd do mundo, o Ei Nerd, está do nosso lado. Muito obrigado, Peter, por estar do lado da verdade mais uma vez. Muito obrigado a você que assistiu até o final. Use a hashtag em todos os lugares que você puder para fortalecer esse movimento. A gente precisa de você. Sem você, nada disso tem motivo para acontecer, para existir. Um abraço para os meus amigos Luciano e Kaique também. E aqui na tela estão aparecendo outros vídeos falando tudo, absolutamente tudo de Vingadores Doomsday. A nossa cobertura é insana e completa aqui para você.